Carandiru foi uma das maiores e melhores penitenciárias do estado de São Paulo. Porém, o que marcou essa penitenciária não foi as suas melhores características, e sim uma tragédia que aconteceu nela. Hoje, domingo, se inicia um quadro aqui no canal chamado Lembrança Sombria. E nesse quadro, vamos trazer o massacre de Carandiru. Bem-vindos ao canal NTC. Antes de prosseguir com a história de Carandiru, vou pedir para que você se inscreva no canal e deixe o like logo no início do vídeo. Esse like ajuda bastante o nosso canal a desenvolver. Dito isso, vamos para Carandiru. E antes de falar sobre o massacre de Carandiru, vamos entender um pouco da sua história. Bom, Carandiru ela foi uma penitenciária inaugurada em 1920 e ficou por mais de 20 anos como uma prisão exemplar. Para vocês terem uma ideia, Carandiru ela era tão bem vista que governadores de outros estados visitavam a penitenciária para ver o que dava tão certo e poder copiar para seus estados. Para vocês terem uma ideia da grandeza que era Carandiru, na época a moeda era réis. E para ser construída uma penitenciária naquela época bastava 1.000 réis. Para Carandiru foi um pouco diferente. Foi investido na construção mais de 14.000 réis. Bom, até 1930 Carandiru foi sempre uma prisão, uma penitenciária exemplar. Mas tudo isso começou a mudar na década de 40. As coisas foram mudando em termos de lotação. Mesmo sendo bastante grande, a penitenciária começou a lotar. Bom, e por conta desse crescimento de detentos, foram construídos mais pavilhões. E isso, é claro, no intuito de amortecer mais a superlotação. Bom, mas naquela época nunca se soube o que estava acontecendo com São Paulo, porque mesmo com a construção de mais pavilhões, o crime continuava crescendo e a penitenciária continuava a lotar. Bom, uma coisa interessante que aconteceu com a construção dos pavilhões foi que eles determinaram que alguns pavilhões poderiam obter alguns presos, como por exemplo o pavilhão 8, que ficava os detentos mais perigosos. Já o pavilhão 7 obtinha detentos mais tranquilos, pois tinha detentos que passavam a maior parte do dia trabalhando. Mas entre tantos pavilhões, o mais complicado era o pavilhão 9, pois ele recebia todos os detentos que eram réu primários. Então, a maioria deles, ou todos eles, não sabiam sobre as regras do local. Bom, e quando eu falo regras, eu não falo regras determinadas pela penitenciária, diretoria ou governo. Essas regras eram ditadas pelos próprios presos. E por conta dessa falta de conhecimento, que havia muita quebra de regras, era briga toda hora. Bom, mas entre tantas as brigas que existiam naquele pavilhão 9, uma delas chamou muita atenção, pois o que era para ser uma simples confusão acabou acontecendo o inesperado. E isso, pessoal, veio acontecer no dia 2 de outubro de 1992. Bom, o que aconteceu é que por volta de umas 10 horas da manhã estava havendo um jogo de futebol entre duas facções, entre dois times na penitenciária. Foi no momento desse jogo que aconteceu uma briga entre dois detentos. Testemunhas informam que a briga foi iniciada por o detento Barba e pelo detento Coelho, que eram de facções diferentes. E venhamos e convenhamos, pessoal, uma briga de torcida em um jogo particular dos nossos clubes já gera desastres. Imagine uma penitenciária onde tem facções diferenciadas. Bom, pessoal, e foi exatamente isso que aconteceu. Aquela briga que começou por conta de um jogo e um desentendimento, acabou virando uma bola de neve. Quanto mais gente chegava, mais aumentava a confusão. Bom, o que aconteceu é que por volta de 2 horas da tarde, os pavilhões já estavam tomados pela violência. Nessa altura, os presos já estavam quebrando tudo e em vários lugares já havia sinais de fogo. Bom, a essa altura do campeonato, Carandiru já estava fora do controle, os guardas já não davam mais conta e a penitenciária foi fechada. Não demorou muito para a chegada de mais policiais pelo lado externo. Bom, por volta das 3h30 da tarde já havia mais de 300 policiais na frente do presídio. Bom, quem estava à frente naquele dia era o coronel Ubiratã Guimarães,
que logo ordenou a entrada dos policiais nos pavilhões. Bom, isso na esperança de contornar a situação ou tentar fazer o mínimo de negociação ou controle. Bom, pessoal, e é desse momento em diante que tem várias versões. A versão da polícia, a versão da perícia, a versão dos promotores e também tem a versão de alguns responsáveis pelos direitos humanos. Bom, a princípio temos a versão da polícia, que informou que foi apenas 86 homens que entraram no presídio, mas a promotoria informa que tem uma versão completamente diferente, que foi, na verdade, mais de 300 homens. E a promotoria ainda ressalta que, por uma razão que é desconhecida, a maioria dos policiais estavam sem crachá ou identificação. Bom, já a versão dos direitos humanos informa que a invasão da polícia na penitenciária foi por volta das 4h30 da tarde. Ela também informa que os presos estavam entregando suas armas em forma de rendição. Mas essa aí é a versão dos direitos humanos. A versão da polícia é que, quando eles invadiram o Carandiru, os presos eles estavam indo em direção aos policiais em forma de combate e que estavam completamente hostis e descontrolados. Ainda com a versão da polícia, eles informam que eles foram recebidos dessa forma para evitar que os policiais entrassem na penitenciária. Mas mesmo assim, eles entraram e logo em 10 a 15 minutos, eles tomaram conta do térreo. Mas com o térreo dominado, logo eles foram para o primeiro andar. E foi aí que começou a complicar. Bom, ao chegarem ao primeiro andar, eles encontraram uma barricada e um detento já sem vida. É aí que entra algumas versões. Bom, na versão da polícia, ela informa que assim que eles passassem da barricada, era uma armadilha e que quando eles fossem adiante, eles seriam atacados pelos detentos para ter as suas armas roubadas. Ainda na versão da polícia, eles informam que eles foram atacados com todo tipo de armas, as armas dos guardas que foram pegos e também todo tipo de coisa que eles podiam usar como armas. Mas essa sim é a versão da polícia, mas também tem a versão dos detentos. Sim, aqueles, uns ou outros que sobreviveram. A versão dos detentos é que eles informam que quando a polícia chegou no primeiro andar, os detentos já estavam dentro das suas celas, mas, segundo eles, a polícia não quis nem saber e atiraram neles a sangue frio. Nessa versão do detento, em defesa, o coronel Biratã informa que os policiais sim atiraram, mas só naqueles detentos que estavam combatendo os policiais fogo com fogo. Mas, em rebate ao argumento do coronel Biratã, os detentos que sobreviveram informam que não houve reação e, mesmo assim, eles atiraram. Bom, entre a versão da polícia e a versão dos detentos, é nessa hora que é importante a perícia. Bom, e foi a perícia que descobriu alguns fatos interessantes. A perícia ela identificou que 26 detentos tinham sido mortos fora da cela, sendo que a quantidade de detentos que perderam suas vidas foram de 111. A perícia também estudou a trajetória das balas. E nesse estudo que a perícia fez, eles analisaram que os disparos foram feitos de fora das celas. O que dá a entender é que os policiais chegaram na frente das portas e atiraram em quem estava lá dentro. Com essa análise da perícia, até que a versão dos detentos ganha mais força e valor. Para complicar mais a versão da polícia, a perícia também identificou que a maioria dos disparos foram dados na cabeça e no tórax. A polícia ela sustenta a sua defesa dizendo que a força usada no dia foi apenas para se proteger. Mas os direitos humanos não concordam. Ela diz que os dados que foi adquirido pela perícia dá a entender que foi ação típica de extermínio. Bom, entre tantas idas e vindas, vamos continuar com o que aconteceu. Lá por volta das 6 horas da tarde, a polícia tinha ordenado que os sobreviventes descessem para o pátio sem roupa. O que há de diferente é que algumas investigações que foram feitas diz que muitos desses detentos que estavam indo para o pátio sem roupa foram assassinados pela polícia. Bom, nesse momento há relatos que diz que a polícia fez uma ação que deixa muita gente com dúvida até os dias de hoje. Bom, a polícia teria ordenado que os presos empilhassem os corpos dos detentos que tinham perdido as vidas. E isso acabou prejudicando muito o trabalho da perícia. Bom, pessoal, e vamos para os números. Os primeiros números que foram dados pela polícia foram no total de
8 mortos. Só que saiu o número oficial, dado como 111 mortos. E ainda há quem diga, muitos dos detentos que sobreviveram afirmam que esse número também está errado, que passa dos 200. O governador naquela época era o Luiz Antônio Fleury Filho, que não estava no gabinete nesse dia. Mas quem deu a ordem para a entrada da polícia no Carandiru foi o secretário de Segurança Pública, Pedro Franco de Campos. No dia do acontecimento do Carandiru, vários policiais se deram muito mal, mas o pior deles foi o coronel Ubiratã. O coronel Ubiratã, que ele estava responsável pelas ações dos policiais no dia do massacre, ele foi responsabilizado por 102 mortos das 111 vítimas. E isso rendeu para o coronel Ubiratã 632 anos de cadeia. Mas quem tem bons advogados não sofrem. Foi relatado que teve várias falhas nos indícios do Carandiru, e em 2006 ele foi absolvido. Bom, com o coronel Ubiratã inocentado, causou muita revolta nos direitos humanos e na promotoria que tinha feito a investigação do caso. Bom, mas isso não teve um final feliz. Alguns meses depois que o coronel foi absolvido, ele foi morto. Pois é, pessoal, ele foi encontrado morto em seu apartamento. Também em seu apartamento, próximo do corpo, havia uma pichação que dizia: "Aqui se faz, aqui se paga". Bom, depois da morte do coronel Ubiratã, saiu muitos boatos. Um deles é que o PCC, que é uma das maiores organizações criminosas do país, surgiu depois do massacre em Carandiru. Bom, pessoal, o caso de Carandiru foi baseado em todas as evidências passadas pela polícia, promotoria, direitos humanos, perícia. Mas e vocês? O que é que vocês acham que aconteceu em Carandiru? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Eu peço a vocês encarecidamente que se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber a notificação quando lançar um vídeo novo. Estamos lançando vídeo aos domingos e às quartas-feiras, sempre no intuito de entreter a audiência. Peço também que deixe o like se ainda não deixou no início do vídeo. Desejo a vocês uma ótima semana, fiquem com Deus, que é a base de tudo, e até o próximo vídeo.